Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Aumenta o volume e fica por dentro das principais notícias que marcaram o primeiro semestre de 2019. Bora começar? Bora! Minha gente, esse ano teve tanta coisa que tivemos que dividir o programa especial de retrospectivas em duas partes. Logo no começo do ano, muitos fatos já dariam sinais claros de que o ano não seria nada fácil com o início catastrófico da gestão de Jair Bolsonaro e os novos desdobramentos da implacável perseguição política contra o ex-presidente Lula. A prisão de Lula, agora todos já sabem, foi mais um capítulo nefasto do projeto de poder articulado pelas elites conservadoras do país desde o golpe sofrido por Dilma Rousseff em 2016. A jogada de tirar Lula da corrida eleitoral para eleger o pior presidente da história do país foi o fato marcante de 2018. De lá para cá, o povo perdeu direitos, ficou desempregado e viu a sua vida piorar em todos os aspectos. Isso mesmo, Eric. Para quem acha que acabou, tem como piorar, viu? O corte de inúmeros programas sociais criados nos governos do PT foi o estopim para uma enorme insatisfação popular. A bomba da vez foi a reforma da Previdência, projeto antipovo proposto por Bolsonaro e seu guru Paulo Guedes. Ainda mais sombria que a de Temer, a reforma da Previdência do atual desgoverno prevê maior tempo de trabalho para homens e mulheres sem aposentadoria digna, Marta. É o que nos alertou o líder do PT no Senado, Humberto Costa. O discurso de que isso aí é para gerar emprego, vai aumentar investimento, não vai acontecer nada disso, é tudo conversa mole. Esse era o discurso da reforma trabalhista. Já faz mais de um ano de reforma trabalhista. Qual é o quadro do emprego no Brasil hoje? É essa rapização, né? O cara com um negócio daquele de isopor nas costas, andando de bicicleta sem qualquer proteção ou de motocicleta. Quer dizer, as duas coisas estão interligadas. Não vai haver geração de emprego, não vai haver aumento das contribuições por intermédio disso aí. Como é que um trabalhador do Uber ou da Rappi vai conseguir construir 20 anos de contribuição para a Previdência Social para poder se aposentar? Nunca. Então, realmente, eu nunca vi uma coisa de tanta falta de racionalidade e, acima de tudo, de tanta falta de humanidade, não é? Com a nossa população. Mesmo com todos esses ataques, o PT não descansou nenhum momento na defesa dos interesses do povo. Em fevereiro desse ano, o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, reafirmou a consolidação de um bloco de esquerda em oposição a Jair Bolsonaro, denunciando as mentiras contadas pelo despreparado presidente. Definitivamente traiu o povo brasileiro. Esta proposta que este governo apresenta de reforma da Previdência é uma viadores e apresentam uma proposta para acabar com o BPC, retira o BPC da Constituição e pega um idoso de 65 anos que hoje ganha o salário mínimo e anuncia que quer dar R$400 de esmola. Acaba com a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural. Acaba! É um projeto que acaba com a dignidade das pensionistas. É um projeto que acaba com os direitos das professoras, das mulheres, que são as maiores penalizadas. É um projeto que cria regras que jamais serão alcançadas pelo povo brasileiro. Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil jamais conseguirão se aposentar diante deste projeto vergonhoso, deste governo capacho do sistema financeiro, que apresenta para esta casa um conjunto de medidas, todas elas, que só interessam ao capital financeiro, aos bancos, mas que na prática, senhor presidente, não se constitui numa reforma da Previdência, mas na destruição da Previdência Pública do Brasil. Marta, a reforma da Previdência proposta por Bolsonaro e sua turma foi muito cruel. Mas se não fosse o PT e os partidos de oposição, a situação seria muito pior.
como o BPC, citado na fala do deputado Paulo Pimenta, benefício para idosos em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência. Com certeza, Eric, o povo sabe que pode contar com o PT na defesa de seus direitos. Mas voltando para a nossa retrospectiva, o primeiro semestre de 2019 também foi marcado por grandes mobilizações populares, com destaque para o 15 de maio, que levou milhões de brasileiros e brasileiras para as ruas de todo o país em defesa da educação pública. Foi lindo de ver, viu? As manifestações aconteceram logo após Bolsonaro anunciar cortes bilionários na educação. Fernando Haddad participou do ato na cidade de São Paulo e foi ovacionado. Vamos ouvir um trechinho do discurso dele? Uma coisa muito impactante, como há muito tempo não se vê no Brasil. Recebi vídeos de todo o país, do Rio de Janeiro, de Curitiba, do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, se eu não estou enganado, eu recebi também imagens muito fortes, imagens muito impactantes sobre a reação da comunidade educacional, professores, estudantes, técnicos, funcionários, a maneira como o governo está tratando o setor. Porque não se trata apenas de negociar orçamento. As professoras desse país vêm sendo ofendidas pelo próprio presidente e pelo seu ministro da Educação, que já estamos no segundo e o primeiro não era melhor, ofendendo as professoras brasileiras, sobretudo da educação básica, lembrando que 85% dos professores da educação básica são mulheres, ofendendo essas profissionais da educação com a pecha de doutrinadoras, com a pecha de pessoas que não estão comprometidas. Quem quer que queira reconciliar o país tem que pensar a educação como prioridade. Se a educação é inimiga do país, esqueça reconciliação, esqueça diálogo, esqueça até democracia, porque a democracia liberal depende de uma escola pública liberal, depende de uma universidade liberal, né? Que respeite a todos, que permita a livre expressão, a livre manifestação, o livre pensamento, a livre docência. É o campo da liberdade por excelência. Como disse Haddad, é absurda a perseguição do desgoverno aos educadores e educadoras do país, numa doutrinação ideológica que censura a liberdade de expressão. É um absurdo mesmo. E o discurso violento do presidente antipovo abre portas para a cultura da violência, desde os crimes ambientais na Amazônia até execuções de lideranças populares, que até agora seguem sem resposta. E tem também o desmatamento da Amazônia, que cresceu quase 60% em relação ao mesmo período de 2018, uma consequência ao descaso de Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a questão ambiental. Os deputados federais Ayrton Faleiro, do PT do Pará, José Ricardo, do PT do Amazonas, e Newton Tato, do PT de São Paulo, denunciaram as atrocidades cometidas por Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro deu sinal verde para a destruição da Amazônia. Em apenas 8 meses, de janeiro a agosto desse ano, o equivalente a 500 mil campos de futebol foram destruídos da floresta amazônica. Isso representa 500 bilhão, ou seja, 500 milhões de árvores dizimadas para sempre. E isso é igual a uma área do tamanho de 3 vezes a cidade de São Paulo. O mundo inteiro está chocado com isso e o nosso Brasil também. E o Brasil, que já foi referência na temática ambiental, respeitado no mundo inteiro, hoje é motivo de vergonha pela devastação das florestas e pelo ataque aos direitos das comunidades e dos povos indígenas. Nós não podemos permitir isso. Os prejuízos para o Brasil e para o povo brasileiro são inúmeros e em várias áreas. A devastação da floresta amazônica significa a morte, não só da cobertura vegetal, mas de milhares de espécimes de animais. Significa a perda de renda para as populações indígenas, quilombolas, extrativistas, mas também a perda da biodiversidade amazônica. Mas não é só isso. A Alemanha e a Noruega já suspenderam o repasse de centenas de milhões de dólares destinados à preservação ambiental e para o desenvolvimento sustentável do nosso país e principalmente da região amazônica. É um prejuízo muito grande para os povos da Amazônia. Uma biodiversidade que pertence ao Brasil, mas a Amazônia é importante para o equilíbrio do clima e do meio ambiente em todo o mundo. Impunidade é a palavra que sintetiza o mandato de Jair Bolsonaro, né?
Uma série de estranhos silêncios marcam o jogo político do desgoverno, como a morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco. A investigação sem respostas completou um ano em março e segue com capítulos sombrios que fecham um cerco em torno da família Bolsonaro. Esse ano também foi marcado pela luta do Partido dos Trabalhadores em defesa dos interesses do povo brasileiro. Durante discurso no plenário da Câmara em Brasília, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, lembrou do compromisso do partido com os direitos do povo. Quero dizer, senhora presidente, que o PT esteve onde sempre esteve, ao lado do povo brasileiro. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, o nosso povo tinha renda, tinha emprego, ia no supermercado, enchia o seu carrinho, fazia churrasco no final de semana, tinha crédito. Tenho o maior orgulho de pertencer a um partido que trouxe milhares de médicos cubanos para atender o povo mais pobre do Brasil. São contra os cubanos aqueles que não precisam da saúde pública no Brasil e nunca foram a um posto de saúde. O Partido dos Trabalhadores proporcionou um dos períodos de maior desenvolvimento e inclusão social desse país. Eu gostaria de saber o que fazem os liberais e apoiadores desse governo que até agora não fizeram uma proposta para gerar emprego e tirar o povo da crise. Como bem disse nossa presidenta, o desgoverno Bolsonaro não apresentou nenhuma proposta de desenvolvimento para o país, envergonhou o Brasil internacionalmente. Do lado oposto, a luta por Lula livre virou símbolo de luta por democracia e por justiça social. Líderes e artistas do mundo inteiro visitaram o nosso presidente quando ele ainda era um preso político em Curitiba. Gilberto Gil foi uma das grandes personalidades que fez coro por Lula livre. Eu já venho dizendo, me manifestando há muito tempo a favor da libertação dele, a favor da restituição dos seus plenos direitos de cidadania, e porque acredito que ele é merecedor disso, e não necessariamente merecedor da extrema punição que ele está sendo submetido. Eu sou, enfim, nas últimas manifestações, nos meus concertos, quando parte das plateias se manifestam a favor do slogan Lula livre, etc., etc., eu sempre digo, olha, vocês não esqueceram o Lula, e nós não esquecemos o Lula, e queremos que ele seja libertado o mais rápido possível. Lula é inocente, a gente já sabe disso e não cansa de repetir. Mas a prova de tudo que sempre falamos veio por meio da série de reportagens que posteriormente ficou conhecida como Vaza Jato e que foram encabeçadas por Glenn Greenwald, jornalista premiado internacionalmente da Intercept Brasil. Exatamente, Marta. Greenwald veio a público confirmar todas as denúncias que o PT já havia escancarado, tomando uma proporção tão grande que o dossiê do Intercept Brasil foi parar na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O senador pelo PT da Bahia, Jacques Wagner, elogiou o compromisso de Glenn com a verdade e com a democracia. Eu quero, na verdade, como senador, como brasileiro, lhe parabenizar e não acho piegas lhe dizer que agradeço em nome da democracia brasileira as revelações até agora. Espero que continuem cada vez mais contundentes da sua reportagem. O Brasil precisa definitivamente, já que esse é um país que desde a proclamação da República, que também foi um golpe, esse país precisa querer uma democracia duradoura, perene. Eu era um empolgado quando sempre dizia que o último período, de 85 para cá, nós já vivíamos o mais extenso período democrático no Brasil sem interrupção. E aí veio uma interrupção, a meu juízo, através do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que bateu muito pesado nos alicerces da democracia. Eu acho que nós estamos vivendo esta retomada a partir dessa reportagem. Eu sou de um partido de esquerda, tenho minhas convicções, mas antes da escolha ideológica eu tenho a escolha pela regra e pelo Estado democrático de direito. Essa é a contribuição que a sua reportagem está dando. Meus parabéns pela sua tenacidade, pela sua coragem, e
É o que eu digo, aqueles que têm convicções têm que ter coragem para poder seguir. Meus parabéns a você e o grupo de jornalistas. Lula foi liberado pela Justiça a dar entrevista logo após as primeiras reportagens da Vaza Jato e comentou o assunto na ocasião. Eu, na verdade, me sinto numa encruzilhada em função da quantidade de mentiras que já foi contada nesse país. Mentiras contadas por delegados que fizeram inquérito contra mim. Mentiras contadas pelo Dallagnol. Mentiras. E mentiras contadas pelo Moro e pelos ministros, pelo juiz do TRF4. E depois o Superior Tribunal de Justiça, que não entrou no mérito do meu processo. Eu tenho dito habitualmente que eu não quero favor. Não estou precisando de favor, eu estou precisando de justiça. Eu só quero que as pessoas leiam as acusações e as provas para poder me absolverem. E por falar na luta por Lula Livre, o primeiro semestre deste ano também foi marcado pelo Festival Lula Livre em São Paulo. A Praça da República ficou pequena para as 80 mil pessoas que não se intimidaram com a chuva e fizeram coro pela liberdade do melhor presidente que esse país já teve. Durante o evento, Tiago, neto de Lula, leu uma carta de seu avô. Vamos ouvir um trechinho, Marta? Bora! Nossos adversários querem mais armas e menos livros, menos música, menos dança, menos teatro e menos cinema. E nós insistimos em ler, escrever, cantar e dançar. Insistimos em ir ao teatro e fazer cinema. Nada mais perigoso para nossos adversários que um povo que canta e é feliz, que faz da arte e da cultura instrumentos de resistência. Então vamos à luta, sem medo de ser feliz, com a certeza que o amor vence sempre. Olha, Marta, esse ano foi marcado por forte oposição ao desgoverno Bolsonaro e pela defesa incansável dos direitos do povo. Essa luta só mostrou porque temos que valorizar cada um dos 39 anos do Partido dos Trabalhadores e o porquê o PT é o partido mais querido do Brasil. Com certeza, Eric. E para fechar a primeira parte da nossa retrospectiva, vamos colocar um trechinho de uma fala do petista mais amado do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, nós continuaremos a sendo PT, a ter orgulho da nossa bandeira vermelha, a ter orgulho da nossa estrela, tá? Porque eu não confundo, o meu país é o Brasil, mas o meu partido é o PT. E eu não quero, só conheci o PT na vida, foi o único partido que eu me filiei, tá? Foi minha mulher que fez a primeira bandeira, e quando eu morrer, quero ser enterrado, cremado com a bandeirinha do PT em cima de mim. E o Semana 13 termina por aqui. Voltamos semana que vem com a segunda parte da nossa retrospectiva 2019. Até lá, Marta. Até lá, gente. Eric, muito obrigada por participar do Semana 13 essa semana. Semana que vem o Iago tá de volta e um beijo a todo mundo aí, gente. Até semana que vem. Até, obrigado.